Oi, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai começar a fazer o rostinho da Angel, tá? Então, aqui eu já tenho as duas partes da frente, tá? Essas duas partes aqui, ó. Eu cortei espelhado, né? Aqui eu tenho a parte atrás e aqui eu tenho a parte da boquinha, tá? Então, a gente vai começar aqui pela parte da boquinha. Ó, o corte é um corte bem pequenininho aqui, ó, na parte da boquinha, tá? E aqui é maior. Então, essa é a parte da boquinha. O que que vocês vão fazer? Deixa ele bonitinho assim, ó, direito com direito. Ou vocês podem abrir, né? Deixar direito com direito. Aqui tá bem bonitinho. Vou vir com a cola quente. Lembrando que não pode passar no cantinho. Aqui, ó, que a gente vai costurar. Então, vou vir aqui. Aqui. Ó, certo? Vocês podem fazer desse jeitinho o outro também. Ó, confere se colou tudo. Ficou bem coladinho, tá? Aí vocês vão virar, fazer o mesmo. Ó, acerta direitinho. Não passa na beiradinha, tá? Aqui, pra minha alegria, eu dei uma passada bem na beiradinha aqui, ó. Na pele. E, ó, vou vir aqui. E vou colocar a minha outra parte. Certo? E aperta bem pra colar. Confere se colou tudo. Se não ficou nenhum espaço sem cola. Tá? Ó, minhas beiradinhas não estão com cola, porque a gente vai passar a costura. Certo? E aqui o importante é essa parte aqui, ó, de fora. Tá vendo aqui, ó? Vou tirar isso. Essa parte aqui de fora tá bem certinho, pontinha com pontinha, pra ele ficar bem bonitinho, tá? E aí vocês podem colocar um alfinete. Vou colocar aqui, ó. E aí vai passar a costura, tá? Quem for a mão vai e deixar pra dentro, né? Igual a gente tá fazendo, falando pra vocês, deixar como costura de máquina, né? Pra dentro. Vai fazer o pontinho atrás, aqui, ó. Faz o pontinho atrás, igual fizemos os stitches, tá? Então, faz o pontinho atrás aqui. Eu vou na máquina, então eu vou fazer o pontinho reto, certo? Ó, gosto de deixar meio pé de máquina como guia. E eu tô trabalhando com 2 tons de rosa, tá? Mas eu vou costurar tudo com o mesmo rosinha. E aqui, ó, sempre tentando deixar o mais certinho ali, que é onde a gente tem a junção, né? Pra ficar bonitinha a nossa boquinha. Costurei, vou voltar aqui. Costurei, vou mostrar pra vocês. Tá? Por que que eu falei que tem que ficar juntinho? Pra ficar bonitinho aqui, ó. Tá? Ó, a costura bem juntinha aqui. Essa vai ser a boquinha dela, ó. Tá vendo? Tem um mini corte aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Bem pequenininho. É onde a gente vai colocar o acabamento para ele ficar bem, uma boquinha bem bonitinha, bem delicadinha, tá?
Então, fez isso, aí o que vocês vêm fazendo? Vem aqui com a outra parte. Então, esse aqui é o meu avesso, esse aqui é o meu direito. Quem vai fazer com o caseado para fora, vai fazer assim, ó. Vai pegar o seu direito, cadê o meu direito? Tá aqui, ó. Direito e direito para fora, né? Vem aqui, faz a marcação, dobra. Faz a marcação embaixo e faz a marcação aqui em cima. O meu já tá marcado. Costura com marcação, coloca um alfinete. Embaixo também. Quem tá fazendo a mão com o caseado pra fora, tá? Costura. Porque tem gente que essa parte aqui, ó, eu acho que é viável a gente fazer igual eu tô falando. Quem vai fazer, mesmo que você vai fazer com o caseado, faça pra dentro. Essa parte aqui, ó, do meio. Agora, se você quiser fazer o caseadinho aqui, vai ficar show, tá? Mas essa parte aqui, tanto da barriga, como do corpinho, do rostinho, como do corpinho, né, que é a barriga, como do rostinho, eu acho viável fazer pra dentro com um pontinho atrás. Agora aqui, vocês podem fazer tanto com o pontinho caseado agora, né, ó. Vocês vão aqui, ó, bonitinho, só ajeitar aqui, ó, o espaço que ele vai bater direitinho, ó. Só ajeitar, tá? Ele bate, ó. Certo? Essa parte aqui, ela é mais pra cima mesmo, porque ela fica mais gordinha aqui na frente. Agora, se você quer fazer tudo pra dentro, a costura, você vai fazer igual eu estou fazendo aqui na máquina. Vai colocar direito com direito, ó, tá? Deixa o avesso pra fora e coloca direito com direito. A Angel é diferente do Stitch. Ela não tem um detalhe na cabeça. Lembra que eu deixei aberto, eu abri atrás a cabecinha? Então, a Angel, ela não tem esse detalhe. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aberto aqui embaixo, tá? Pra poder desvirar e encher. Opa! Eu vou passar aqui, ó. A misericórdia. Eu e os alfinetes, né? Cadê meus alfinetes, Jesus? Passando aqui, eu coloco eles tudo lá atrás do meu polvinho, eu não acho. Ó, acerta. E ficou assim, tá vendo? Tem feltro pra mais aqui, né? Que é onde fica aquele relevo aqui na frente. E aqui, assim. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui uma abertura de mais ou menos uns 6 centímetros, tá? Uns 6 centímetros. Vem aqui na minha máquina. Quem tá fazendo com o pontinho atrás, também deixa aberto, tá? Pra gente poder desvirar, porque o outro tinha um detalhe atrás. Então, eu gosto de costurar tudo. Eu prefiro, mas como essa não tem, a gente vai ter que fazer assim. E aí, quem tá na máquina vai seguir com meio pé de máquina, né? O calcador aqui, ó. Não precisa ser mais que isso, tá bom? Por que eu falo que não precisa? Porque depois, se ficar maior, fica muita coisa para desviar e fica feio na hora de encher. Então, a gente usa mais ou menos o meio pé de máquina, que é entre 4 milímetros, meio centímetros, né? E tá ótimo, tá? E quando a gente faz no risco, a gente, na hora de cortar, a gente deixa um tanto assim de sobra. Aqui eu vou dar o processo, certo? Eu vou voltar aqui, ó, e mostrar para vocês. Corto aqui o excesso. Então, não precisa cortar mais nada aqui. Essa quantidade que a gente fez aqui, ó, de mais ou menos meio centímetro,
é o que fica quando a gente costura no risco. E aqui é só desvirar. Desvirei. Vou pegar aqui o meu viro boneca. Vou passar bem aqui, ó. O meu vira. Quem não tem vira pode passar a pontinha da tesoura, mas com cuidado. Pode passar. Como que chama aquilo ali? É pinça? É pinça, né? Ó, ficou assim, tá? Agora eu vou encher e volto para mostrar para vocês. Gente, eu já enchi, tá? Ah, aqui tava a boquinha. Ó, ficou assim. E agora eu vou fechar aqui, tá? E aí, a gente vai fechar com o pontinho invisível. A gente vai pegar um pouquinho aqui, ó, de um lado. Um pouquinho do outro. Um lado, o outro, tá? Eu gosto de fechar tudo, né? Mas enche bem, deixa bem cheinho pra ele ficar com a frente, ó, bem gordinha, tá? Fechou? Puxa, ó. Pra fechar bonitinho. Aqui, depois que vocês fecharem, né? A gente vai dar uma amassadinha. Porque o enchimento tá bem pra lá, né? A gente encheu bastante. Agora, para poder fechar, a gente dá uma amassadinha ali pra ele. Opa, saiu aqui pra ver. Pra ele ficar certinho. Ó, fecha tudo. Fechou. Dá um nó. Eu gosto de fazer com o corte atrás. Vou explicar para vocês. Porque eu acho que ele fica bem cheinho, bem legal a hora que eu faço. Tá vendo aqui, ó? Essa coisa aqui, ó, ficar ondulado que eu não gosto. Por isso que eu falo, agora a gente tem que apertar um pouco. Vim com uma agulha mais grossa, acertando, ó. E eu acho que é isso que me incomoda. Ó, feito isso, a gente vai ligar aqui o ferro. Chegou o meu ferrinho que eu falei pra vocês. É bem legal, tá? Depois eu vou deixar nos stories. Só que eu vou trabalhar com ele, mas ele tem um cabo pequenininho. Depois eu mostro aqui. Ó. Tá vendo que tá todo enrugadinho? Não sei se dá pra ver direito. Tá enrugadinho. Eu vou passar o ferro. Tô usando o meu quebradinho mesmo. Porque ele esquenta mais que o outro. O outro, ele não tem, como fala, temperatura, assim, como a regular. E aí eu venho alisando, ó. Pra deixar bem bonitinho. Bem assentadinho, ó. Vem moldando, né? Tira esse enrugado aí da peça. Trabalha aí. Ele fica bem bonitinho, ó.
que tem um buraco. Dentinho que tem um buraco. Aí eu vou vir com a fibra. Pra cima aqui. Onde eu achei que tinha um buraquinho. Certo? Ó. Ficou bem lisinho agora, ó. Bem bonitinho o nosso acabamento. Já vou deixar o ferro, porque eu já vou colocar os dentinhos. Os dentinhos e a boquinha foram feitos de termocolante, tá? Então, aqui eu vou colocar a minha linguinha. Eu não fiz os detalhes na linguinha, então vamos fazer o detalhe de tinta primeiro, tá? Vou pegar aqui, ó, um pedaço de... pedaço de papel. Vou pegar aqui a minha tinta rosa. Eu tô usando aqui a rosa chá, tá? E vou fazer aqui, ó, um leve acabamento na minha língua. Que vocês sabem que eu gosto de acabamento, né? Ó, um leve rosinha aí. E a hora que eu colar ali, eu posso terminar de limpar com o pincelzinho. Viram que foi bem pouquinho. E eu vou terminar de colar e eu vou passar ali também. Aqui, ó. É só pra dar um destaque, ó. Tá vendo aqui na parte de cima? Eu fiz certinho essa linguinha. Olha. Ó, cola ela aqui. Lembra que tem cola quente colando aqui, né? A parte de baixo. Então, você segura aqui, ó. Pra ele não descolar. Cuidado aqui na hora de colar essa língua. Pra não descolar. Ai, cuidado pra não queimar o dedo também. Não tem como colocar antes, tá, gente? Ó, bem bonitinho. Coloquei, tá? Aqui você já pode pegar esse pincel que tá meio sujinho e só dar uma passadinha. Ele não vai ficar nada exagerado. Ele só vai, ó. Aqui o meu canto tá aberto, ó. Esse canto aqui. E só vai dar uma sombra ali dentro. Ó, dá pra dar um pingo de cola aqui. Sujeirinha de cola quente. E segurei. Viu? Agora a gente vai colocar os dentinhos. Os dentinhos eu também fiz com termocolante, tá? Termocolante. Para cortar, coloquei o durex e cortei. Eu ensinei vocês nos stitch, tá? A fazer esse jeitinho. Aqui a gente vai colocar embaixo, ó, são 2 dentinhos, tá? Mais arredondados. Então, eu eu vou colocar ele aqui, ó. Na minha linguinha, tá? Ó. Estou colocando ele aqui na linguinha. Senhor. Segura. Ó. Tá?
E na parte de cima, são duas presinhas que vão aqui, ó. Bem aqui na pontinha. Bem abertinho aqui, ó. Vem. E mais abertinho. Ó, coloquei bem aqui, ó, no final da boquinha aqui, ó, eu coloquei a presinha. Então, do outro lado também. No final aqui, ó, pra começar a curva pra cá, eu coloquei a presinha. A presa do dente. Segurou pra colar, né? E aqui, eu pensei muito em fazer o acabamento, tá? Eu vi o preto, mas eu achei que o preto ia ficar muito exagerado, muito forte. Então, eu vou fazer o acabamento com rosinha, tá? Ó, aqui na boquinha, toda a volta aqui, eu vou usar um rosinha. Mas, se vocês quiserem o preto, pode pôr. Eu achei que ele ficou muito chamativo, né? Aqui, tá? Mas, é opcional. Então, eu vou colocar, vou mostrar aqui pra vocês. Vou colocar a parte de cima, vou cortar aqui e vou colocar a parte de baixo, porque ele não vai dar para fazer a curva, tá? Então, eu só vou mostrar aqui para vocês. E, na verdade, eu queria aqui que nessa parte aqui fosse só um, mas ele ainda acabou ficando largo. É 6.000, tá? É maravilhosa. Ó. Tá? Eu deixei assim. E aqui embaixo eu vou vir, ó, depois e vou fazer o mesmo. Parte de baixo. Porque aqui eu queria que ficasse um risquinho só, mas não vai ficar. Então, vai ficar assim, ó. Opa. Ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou adiantar, porque é só colar, tá, gente? Os outros eu tenho explicando bonitinho. É a mesma coisa dos menininhos, tá? Do Stitch, né, no caso. Gente, ó, já colei, tá? A T6000, a minha aqui, ela tá saindo um pouquinho amarelinha, tá? Então, vocês vejam bem para não ficar sobrando, tá? Aqui, vocês podem fazer um... Fala. Aqui nesse fundo, ó, dá um leve... Deixa ele um pouquinho mais... Só um leve... Oh, meu pai, esqueci. Tô passando sombreado. Oh! Ai, gente, me desculpem, tá? Eu esqueço muitas palavras. Ó, ficou assim, certo? Foi lindo? Gostei. Olha aqui nos cantinhos, ó. Olhei aqui o cantinho, olhei aqui o cantinho, tá? Certo? E aí, a gente vai trabalhar o nariz. O narizinho, tá? É o mesmo modelinho. A gente vai dobrar aqui, ó, direito com direito, tá? Ó. E vai passar uma costurinha aqui, por dentro. Quem estiver fazendo a mão no caseado ou no pontinho atrás, vai passar o pontinho atrás aqui, tá? Mesmo que você tiver no caseado, esse detalhe é feito no pontinho atrás, tá bom? E aqui eu vou na máquina. É o mesmo pontinho, né? A máquina fazendo tec, 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 tec. Não é tec, 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 não, máquina. É pra costurar, minha senhora.
Vem não, senhora. Ó. Então, ficou assim. Vocês vão fazer o detalhe aqui. Ele vai ficar assim, ó, tá? E agora, quem for a mão no caseado, vai deixar o caseadinho pra fora. Quem for a mão no pontinho atrás, vai fazer igual eu aqui, ó. Vai acertar bonitinho. Colocar o alfinete e costurar, tá? Com o pontinho atrás ou aqui na máquina. Então, vamos lá. Meu pontinho. Aí, ó, vai ajeitando, tá? É uma peça menorzinha para trabalhar, mas dá para costurar também na máquina. Se você sentir muito medo, porque eu sei que tem gente que é nova no feltro, tem medo de costurar na máquina. Se você sentir muito medo, pode fazer esse detalhe à mão. Faça com o pontinho atrás, tá? Não tem problema. Eu falo para vocês sempre tentar fazer a máquina, porque a máquina ela é a nossa aliada, tá? Quem trabalha com a máquina, ela é uma super aliada da gente. Ó, fiz aqui, vou puxar aqui, né, ó. Sempre se atenta de puxar para fazer um pique aqui na parte de atrás. Fiz um piquezinho aqui. Vou desvirar. Ó. Tá? Desvirei, vou encher e fechar. Vou encher aqui e volto mostrar para vocês, para não ficar tão longo esses vídeos aqui. Já que a gente tem uma boa parte explicando eles, tá? Mas é só encher e fechar. Olha que fofinho que ficou, tá? E aí, o que a gente faz? Passa aqui o ferro, tá? Assenta aqui atrás. Atrás eu fechei normal, ó. Fechei até com uma cor de rosa mais claro, só pra fechar. E a lateral pra ele ficar bem bonitinho, tá? Ó. Acerta bem aí o nariz, focinho, como vocês quiserem chamar, tá? Vem o detalhe aqui, ó. Micro. Que eu fiz com termocolante. Rapaz, pra colar certo, né? Vou colar lá na China. Aí. Ó, tá? Dura um pouquinho pra gente ter uma noção, tá? É. Só pra ter um detalhezinho. Ó. Foi. Vamos colar o focinho aqui na cabeça. Vem aqui com o nariz, focinho. Como vocês queiram chamar ele. Tá? Tô passando a cola aqui, ó. E agora é hora de colar. Um dedinho aqui, ó. Da minha boquinha. A gente vai posicionar aqui. Eu gosto sempre de colocar aqui, ó, risquinho, tá? Costura com costura. E apertar.
E aí vocês vão segurar, tá? Essa parte, gente, vocês podem adiantar o vídeo, tá? Porque a Pro aqui não é tão expert nos vídeos, tá? Então, vocês adiantam aí o passo de vocês, porque eu preciso segurar aqui pelo menos 1 minutinho, tá? Então, vocês aproveitam aí e dá uma adiantadinha aí no passo de vocês. Eu vou ficar aqui segurando um pouquinho para ele poder colar bem, senão ele não vai colar bem e vai ficar feio o meu nariz. Se ele não colar direito, eu vou ter que fazer o pontinho invisível, tá? E eu não quero fazer o pontinho invisível. Então, eu vou segurar bastante para ele poder colar bem, certo? Então, aperta aí, sem dó, pode apertar, que não vai ter problema, certo? Segura para ficar bem coladinho e não ter problema nenhum. Ó, tô segurando aqui, certo? Deixa eu ver como ele tá. Ai, tá tão bonitinho. Colou. Tá? Vou só segurar mais um pouquinho aqui. E aí a gente vai fazer o detalhezinho aqui embaixo do focinho, um detalhe rosa, né? Igual fizemos no Stitch, pra ficar bonitinho. No Stitch a gente fez um detalhezinho preto, mas aqui a gente vai fazer um detalhezinho rosa. Ó, ficou bem coladinho. Vou pegar aqui o meu rosa chá, tá? Aqui eu vou usar, vocês vão ver, eu vou usar rosa chá e vou usar... Ai, que bonito. O pink. As duas cores de tinta. Então, eu peguei aqui o chá, ó. Só pra mim dar uma leve sombreada aí. Igual eu fiz nos outros, eu vou fazer aqui também. Pra ele ficar bonitinho. Ó, não é exagero, tá? É pouquinha coisa. Tira o excesso. Ó. Tá? Eu tô passando bem de levinho e ele já tá marcando bem. Olha aí em cima como tá. Certo? Então, deixa assim. Tá perfeito. Vamos trabalhar o olhinho, tá? Olhinho. A gente vai usar termocolante e feltro. Igual eu usei esse processo aqui, vocês vão fazer aqui pro dentinho, pra boquinha, tá? Então, o que que é? A gente vai pegar o termocolante, que é esse papelzinho aqui. Um lado ele tem cola já, o outro ele tem a película ainda, tá? Então, no lado da película, você vai riscar o seu termocolante no seu molde. Risquei o meu molde, vou vir aqui, ó, e vou colar ele no meu feltro, tá? E vou cortar em cima do risco. Foi isso que eu fiz no dentinho, na língua, tá? Nesses detalhezinhos aqui. Foi exatamente esse passo aqui que eu fiz. Segura bem. Tá? Aperta bem aí. E foi. Isso eu termocolei o termocolante com feltro, tá? Então aí deixa ele secar, que agora ele tá bem quente, né? Seca um pouquinho, é rapidinho. E aí eu vou vir cortando o meu molde. Pronto, tá? Isso aqui é usar o termocolante com feltro, ó. E agora a gente vai colocar aqui os olhinhos, tá? Deixa eu pegar o outro aqui. Não sei. Não sei se dá para vocês perceber, mas esse olhinho, ele tá um pouquinho mais claro do que o
feltro de baixo. Ó, ele é um pouquinho mais claro que o feltro de baixo, tá? Tô trabalhando com duas cores de feltro aqui, é uma tonalidade abaixo. Vou vir aqui, vou colocar, ó, posicionei. Do outro lado, vocês veem aqui bonitinho. Dá um espacinho aqui de 1 centímetro mais ou menos. Sempre vem, o importante aqui é a gente fazer isso aqui, ó. Coloquei, eu vou vir. Por que que eu não deixei uma marcação dessa vez? Porque eu quero que vocês testem, tá? Porque às vezes um lado fica mais cheio que o outro, e aí um olho vai ficar maior que o outro. Ó, desse lado aqui, ele não tá tão cheio quanto esse. Então, se eu deixar esse aqui muito mais baixo aqui, mais perto aqui, ó, ele não vai dar certo. Então, esse aqui, ele vai ficar um pouquinho mais perto que esse. Esse aqui, ó, vai ter um espaço maior aqui do que aqui. Senão, o olhinho, ele vai ficar torto. Vou vir aqui, segurei e vou colar. Ó. Tá? E agora é a hora de colar. Então, a gente vai segurar bem. Apertar bem. Pra ele colar, tá? Porque senão não cola o termocolante, tá bom? Então, vocês segurem bastante aí. Segura, segura, aperta, aperta, aperta. Certo? Colou. Mesma coisa do outro lado. Deixa ele retinho aí. Será que tá certo isso? Eita, Débora. Tá vendo? Segurou. Agora vai. Segura. Se a gente não aperta, ele não cola, tá? Então, no comecinho tem que segurar bem e vai manuseando o ferro. Gente, eu tô usando um ferro pequenininho, mas vocês podem usar o ferro que tiver em casa, tá? Não tem problema. Tem gente que acha que tem que comprar ferro. Não, a gente tem um ferro menorzinho que é mais fácil pra gente trabalhar. Até o que eu comprei agora, ele é menor ainda. Ele é bem pequenininho. Porém, o ferro que a gente tem em casa dá pra usar tranquilo. É ferro, vai esquentar. O importante é esquentar. Ó. Agora dá pra perceber que é uma tonalidade diferente, tá vendo? Ó, uma tonalidade abaixo. Aperta bem aqui. Cola bem, tá? Menina, o que eu fiz aqui? Delei tinta aqui, ó. Não acredito que eu fiz isso. Como que eu fui colocar tinta aí? Dona Bela. Ó, tá? Ficou assim. Colei aqui, ó, que bonitinho. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos nos meninos, tá? Nos meninos. É meninos porque o Stitch é um alien, né? E essa daqui é a namorada dele. Então, ó, olhinho de trava, tá? Cortei aqui a trava, vou cortar essa aqui também. Então, vocês veem aqui o olhinho, dá aquelas apertadinhas. Força aí, vamos treinar. Se você não consegue fazer, tá? Apertar assim, pede pro marido, pro filho, pra alguém aí que
consiga apertar para você, tá? Para tirar a trava. E se você não quer o olhinho de trava, vocês podem usar olhinho resinado, que tem os olhinhos resinados estilo Funko, dá super certo, tá? E aí é só colar também. Pronto, vou aqui, ó, colar. Vou não, gente, vou colar. Cortei, né? Eu vou afundar aqui esse meu olhinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma linha e agora vai ser um pouquinho diferente, né? Eu não vou conseguir ir lá no meio. Eu vou fazer aqui, ó. Vou afundar, vou entrar e vou sair por aqui, ó. Pelas laterais aqui atrás. Por quê? A gente vai colocar a orelha e vai esconder, tá bom? Por isso, a gente não quer que apareça esses furinhos. Peguei aqui uma agulha grandona e uma linha gigante para fazer isso. Eu vou vir aqui, ó. Aqui do ladinho, onde eu sei que eu vou colocar a minha orelhinha. E vou fazer um xizinho aqui, ó. Tá? Eu dobrei, vou entrar aqui, ó. Onde eu dobrei a linha. Só para dar aquela leve profundidade, fica muito mais bonito, tá? O meu piloto eu não fiz essa profundidade. E ele fica bem mais delicadinho assim. Ó. É só uma leve profundidade, tá, gente? Ó, um xizinho. Aqui você tira a linha, né? Tira a agulha, troca de linha. Troca de linha, não. Tira a agulha, troca de agulha, troca de linha. A linha é a mesma. Ó, e arremata, tá? Ficou aqui um pontinho, aqui atrás. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo. Só que aí eu tenho que trocar a agulha, que é uma agulha muito grande. Para arrematar com essa agulha grande é terrível. Aqui, ó. Eu vou entrar aqui atrás. E vou fazer um X também. Ó. Entra aí. Pura. Aqui eu dei um nozinho. Eu gosto de entrar no meio entre as duas linhas aqui, ó. Pra esse nó não precisa puxar muito para ficar enrugado, tá? Só uma leve profundidade. E a gente vai, ó. Pronto. Então ficou dois furinhos, um de cada lado, tá vendo? Mas como eu vou colocar a orelha, vai tampar. E eu não gosto de deixar mostrando esses furinhos. Ó. Entrei aqui e saí em qualquer lugar. Aqui, ó. Vem com o ferro mais uma vez. Passa aqui o ferro para ele assentar bem aqui, ó. Colar bonitinho. Ó. Se ficou enrugado, o ferro vai desenrugar, tá? Ah, misericórdia. Olha eu quebrando o resto do meu ferro. Certo? Ó. E agora a gente pode colar a parte preta. Agora sim, senhora. Agora a senhora pode colar, tá? Ó, aperta para segurar bem. Pra ficar bem presinho.
cola prender bem aqui. E vou fazer o mesmo do outro lado. Tá bonitinha, tô gostando dela. Ó. Olha isso. Que fofura. Vou fazer aqui mesmo. Ó. Tá? Aperta. Foi. Colou. Ó, ó, que fofura que ficou. Aí a gente vem com a tinta, né? Tinta a gente usa bastante. Aqui em cima, eu vou passar aqui bem rente a sobrancelha, aqui, ó. Eu vou passar pink, tá? Por que a pink? Porque eu quero mais escuro um pouquinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. A minha tinta pink. Tá? Vou tirar o excesso. A pink é bem forte, tá, gente? Ó. Tá? Para esse tom de feltro, o pink ele é bem forte. Então, a gente tem que tirar bem o excesso para trabalhar aqui, ó. Pode passar aqui na parte de cima, ó, da sobrancelha, aqui, ó. Tá? Ó. Vocês podem fazer com o pink em volta do nariz ou vem com um tomzinho mais claro, tá? O rosa chá, ele é um pouquinho mais claro, vocês viram aqui embaixo, né, ó. Ele é um pouquinho mais claro. Então, eu vou com ele fazer aqui a voltinha do meu olho, ó. Tá? Pra deixar ele bem marcadinho, o olho bem marcadinho. Tá vendo que não tem muita tinta. É só um pouquinho. E aqui em volta do meu nariz, atrás, ó. Não tem muito tinta, é bem pouquinho, ó. E a rosa chá, ela é mais clarinha. Ó, tá vendo? Diferente do pink que tá ali. Que é bem mais chamativo. Ó, como ficou bem marcadinho o olho. E ficou assim, ó. Certo? Então, essa parte já tá pronta. A gente vai trabalhar os detalhes que tem aqui. Que é a antena dela, né? E as orelhas. Gente, para fazer as orelhinhas é o mesmo esquema, tá? A gente vai usar o termocolante, só que aqui a gente vai dublar. Então, a gente vai usar o termocolante. Um lado tem um tom de rosa e o outro lado o outro tom de rosa, tá vendo? É dois tons de rosa. Então, aqui eu desenhei, vocês vão desenhar a orelhinha de vocês. O tom de rosa mais escuro, ele vai ficar para trás, tá? E o tom de rosa mais claro, ele vai ficar na frente. Desenhei aqui no meu termocolante, vou colar. Ó. Aí vocês desenham os dois lados da orelha, tá? O meu já tá pronto aqui, ó. Um lado. Certo? E aí vocês vão colocar aqui o termocolante. Aperta bem para ele colar, né? Passar bonitinho. Ó. Ficar bem coladinha essa orelha.
Depois que colou, espere esfriar e recorta. E aí, a gente vai fazer a dublagem no outro feltro, tá? Então, aqui, ó. Esfriar, porque senão esquenta. Esquenta que é uma beleza. Aí queima a mão. Ó. Cortando aqui. Diferente do Stitch, nela eu não vou fazer nenhum picotinho, tá? Nas orelhas. Se vocês quiserem fazer, tudo bem, mas eu não vou cortar, fazer o picotinho. Ó, então ficou aqui. E aí eu vou colocar no meu feltro. Cadê o direito aqui? Ó, vou colar ele aqui. No feltro claro. Que no caso, o feltro claro ele vai ficar pra frente, tá? E aí tem que segurar bem agora, porque agora tem mais camadas, né? Pra ele colar e não soltar. Vou conferir aqui se ele tá bem colado. Ó, olha aqui. Ele não tá bem colado aqui, ó. Tá vendo? Abrindo. Principalmente nas laterais. Já vou aproveitar aqui, ó. E vou colar, né? Cola aí, bicho. Colar. Ó, vou cortar e eu vou virar ao lado e vou segurar mais um pouco do outro lado, tá? Como aqui tem mais uma camada de feltro, às vezes é isso que ele não tá deixando eu colar. Mas, rapaz, eu sou encrenca. Daqui a pouco eu meto cola quente aqui nessa borda. Assim. Acho bom. Ó. Temperatura do ferro. Vocês testam a temperatura do ferro, tá? E um pedacinho de feltro, gente. Porque o meu, às vezes, tá na. O meu aqui, esse pequenininho, tá no máximo. Mas o máximo de vocês, às vezes, queima o feltro. Certo? Opa. Ó. Então, aqui desse lado, que tem uma camada só, eu vou segurar também. Pra ele colar bastante. Que é a parte da frente aqui, né? Ó. Aperta. Colou bonitinho. Os cantinhos. Ótimo. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Vou dar os detalhes dele, né? A gente ama detalhes. Vou pegar aqui, ó, um papel, tá? Meu pincel. Opa! Vou pegar aqui. Deixa eu secar aqui, que ele tava na água. Vou secar aqui meu pincel e vou dar os detalhes. A gente vai trabalhar com o pink aqui na parte clara, ó. Opa, esse não é o pink, esse eu vou deixar. Esse é o pink. Então, aqui em cima, ó, vou tirar o excesso, ele é forte, tá? Eu vou vir, ó, dando leves batidinhas aqui em cima. Fazendo uma curvinha, ó.
não precisa tá marcado, porque é só uma curvinha aqui da orelhinha, tá? Ó. Você vai fazer a curvinha da orelhinha. Se a gente faz marcado, ele não vai ficar com esse sombreado. E ele vai ficar feio marcadinho, tá? A ideia aqui é fazer ele assim mesmo, ó. Deixar esse sombreado. Mas firme aqui na ponta, né? A cor mais forte. E depois vem descendo o sombreado. Como que a gente fala? Não é sombreado. Degradê. Ó, certo? É isso aqui. A ponta. Você pode usar aqui o restinho que tá ali, ó, pra fazer o cantinho. Passa bem de leve, tá? Ó, aqui dentro. E aí a gente vai trabalhar o, ó, tá vendo como tem tinta ainda, ó? Ó, tem tinta ainda. Aqui dentro eu passei rosa chá. Dei uns detalhes de rosa chá aí dentro. Ó. Mas pouca coisa também, tira bem o excesso. E aí eu fui fazendo, ó, uns detalhezinhos, tá? Só passando de leve. Aqui na parte de fora é algo que a gente vai fazer em todos, tá? Lembra que eu deixei a peça toda do Stitch com mescla. Só que o Stitch, ele era uma cor escura, então a gente usou o branco. Aqui a gente vai usar o rosa chá, tá? Para fazer o mescla, porque ele é uma cor clara. Então a gente vai mesclar ele com um tom de tinta mais escuro, certo? Ó. Como ele é claro, a gente tem que usar um tom de tinta mais escuro para fazer o mescla, tá? E a gente vai fazer isso tanto nas orelhas, a gente vai fazer no rosto, tá? Porque eu não fiz ainda. A gente vai fazer no corpinho, nos pés, nos braços, na antena, tá? Em toda ela. Ó. Feito isso, eu vou vir aqui passar a cola. Vou passar só um pouquinho aqui, ó. Nessa subidinha aqui, pouquinha coisa. E aí eu dobro, tá? E seguro. Como eu falei pra vocês, eu não fiz nenhum corte nessa orelhinha dela. É opcional, tá? O cortinho. Orelhinha pronta, ó. Orelhinha pronta. Agora a gente vai trabalhar a anteninha dela. A anteninha dela é maior, né? A anteninha dela é bem compridinha, ó. Tá vendo aqui? Bem compridinha. Eu usei o... Eu passei essa tinta aqui também, ó, pra deixar bem mescla. Fazer o mescla, ó. E aqui a gente usou também, que ela tem um detalhe, certo? Bora lá. Vou pegar aqui a minha anteninha. Ela é fácil de fazer, tá? Ó, é assim. Já cortei essa parte reta aqui. Ela tá direito com direito. Quem for fazer a mão com o ponto atrás, pode fazer no risco, tá? Igual eu vou fazer na máquina. Se você for fazer no caseado, corta no risco e passa o caseadinho. Vamos aqui na máquina. Tem gente que gosta de colocar alfinete, tá? Pode colocar. Eu não sou muito fã dos alfinetes, só em último caso. Mas aí vai ajeitando. E sempre que vocês forem fazer curva, tá? Se não tem muito... não sabe fazer muito bem ainda, né? Não tem muito costume. Vocês sempre tem que deixar a agulha para baixo, tá? Dentro da peça para poder virar, ó.
Vocês vão ver isso, eu fazendo esse detalhe de virar devagarzinho nos dedinhos da língua, tá? Os dedinhos da língua é redondinhos, então vocês vão ver. Mas aqui também vocês conseguem ver, né? No dedinho dela. Ó. Fez. Ô, Glória. Aí eu apago. Vou cortar aqui o excesso. Tá vendo que quando eu falo para vocês que eu faço, eu sigo mais ou menos o pé de máquina? É isso que eu corto aqui, ó. Eu tô cortando é mais ou menos um pé de máquina que fica. Foi, tá? Vou desvirar. Vou pegar aqui o meu vira-boneca. Vai me ajudar muito, né? Ele vai entrar, ele vai lá embaixo. Desvirou? Já pode passar o ferro, porque vai subir pelinho do feltro. O meu aqui subiu bastante. Pelo menos desse lado. E aí a gente vai encher, tá? Só vai encher. A gente vai aos pouquinhos, vai colocando fibra aos pouquinhos, tá? Pra não ficar, como fala? Fibra. Se a gente vai de uma vez com um monte de fibra, ele empapuça e não vai. Então a gente tem que ir colocando de pouquinho em pouquinho. Aqui eu já enchi, olha como ele tá bonitinho, deixei ele bem firminho, tá? E a pontinha a gente vai fechar com o alinhavo, tá? Ó. Então é só alinhavar a pontinha aqui, ó. Certo? Certo? Alinhavou. Ai, socorro. Coloca aqui pra dentro, ó, a fibra. Vem aqui, ó. E pronto. Vou entrar aqui, vou sair em qualquer lugar. E como a gente sempre faz, a pontinha aqui a gente vira pra dentro, tá? Essa pontinha que fica aqui, a gente tem que virar pra dentro. Certo? Ó que bonitinho que ficou. E aí a gente vem e faz os detalhes, tá? Aqui, deixa eu ver. 4 dedinhos eu coloquei. Não precisa ficar igualzinho, porque quando a gente cola, né, não fica igualzinho. Mas, ó, vou pegar aqui. Deixa eu virar essa folha pra ficar mais bonito, né? A tinta pink. Olha lá. 4 dedinhos é mais ou menos aqui, ó. E aí eu venho, tiro o excesso pra não ficar feio, né? Ó, o importante é a gente tirar o excesso. E aí dá leves batidinhas aqui. Ó, pra ele ir fixando a cor aqui, ó. Os pelinhos do feltro vai subir. A gente vai passar o feltro. Opa! Não precisa de passar a ponta assim não, né, Débora? Ó, tá vendo?
E é isso mesmo, a gente vai deixar ele com esse degradê nas laterais. O trabalhar com a tinta é por conta disso, para não deixar retinho. Se eu tivesse o feltro, eu ia colar uma faixa e ia ficar retinho. Com a tinta, a gente trabalha o degradê aqui, para ficar bonitinho também, ó. Tá vendo? Ele não fica na mesma altura. Ó, até que ficou quase na mesma altura, tá? É coisa de... Não vai ficar um lado igual ao outro, tá? E aí, ó, não sei se dá pra ver que esse tom aqui, ele tá um pouquinho mais rosa, ó. Porque a gente fez o mescla. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu... Tá? Limpar o pincel pra não ficar muita cor, esse rosa mais escuro. Guardei o pink, vou pegar o rosa chá. E aí, eu venho dando aquelas leves batidinhas. Pra soltar um pouquinho. Ó, não sei se dá pra perceber que aqui já tem um tom e aqui já tá outro, ó. Pouquinha coisa, mas dá pra ser notável, tá? Ó, a gente só vai passar o pincel. Não é pra ficar em tudo, é pra ficar bem mescla. Então, a gente vai só dar aquela limpadinha no pincel. Certo? É isso. Esse é a... Como fala? Antena. E aí, a gente já pode colar, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui. Ai, meu Deus. A gente vai colocar a orelha dela, ó, tá? Então, vocês podem colocar mais abertinho, mais fechadinho, como vocês acharem melhor, certo? Venho aqui, vou passar só aqui embaixo, ó. Tá vendo? Só aqui na parte de baixo, cola quente. Vou seguir a curvinha aqui do rosto, ó. E vou colar. E aí, vocês seguram, tá? Segura bem aí pra colar bonitinho. Ah, eu não passei o... Eu não fiz mescla aqui na cabeça, né? Tá vendo aqui, ó? Ele tá mescla, aqui ele não tá mescla, ó. Gente, esqueci do buraco. Eita. Ainda bem que eu não colei tudo. Tem que entrar aqui, ó. Virar um pouquinho pra... Olha, ainda bem que eu vi o buraco, gente. Ó, vou colar aqui, tampar o meu buraco. Esqueci do buraco da orelha que atrás, tá vendo? Quanto mais perto aqui, ó, some. Some não, né? A gente cola e ele fica escondidinho. Ó. Deixa eu ver se colou. Meio ficando meio branco aqui, tá demorando. Então, do outro lado, vou me atentar melhor, né? Deixa eu ver aqui. Né, senhora? Senhora aqui moscou desse lado. Aí. Ó, o buraquinho tá aqui. Vou passar até aqui, ó. Certo? Segura. Aperta aqui, eu vou passar o bico da pistola.
ajeitar. E aqui, ó, ele colou, tá? Cola ou não cola? Cola. Ai, socorro. Pronto. Colou. Vem com o bico da pistola limpo, né? Passando aqui onde tem. Se tiver pouquinha coisa de cola quente. Ó, que bonitinho que ficou. E aí a gente vem e cola essa aqui, ó. Eu não vou colar agora. A gente vai colocar aqui, ó. Eu vou posicionar só. Ó. Tá? Aí a gente vai abrir e fechar ela. Eu não vou posicionar, não vou colar agora, porque a gente vai colocar primeiro o corpo, para ficar mais fácil. E depois essa parte, que a gente vai ter que movimentar para virar. Então, é mais fácil a gente trabalhar assim, tá? Ó, aqui ficou assim atrás. E aqui ficou assim à frente. E aí, vocês fazem o mescla aqui. Ai, socorro. Com o rosa chá também. Fiz o meu mesclinha. Tá? Tá bom? Feito isso, a gente vai trabalhar aqui, ó. Embaixo da boca dela, a dona Adelen tá aqui, mas a dona Adelen sabe que tem o detalhe embaixo da boca dela, tá? Então, bora pro detalhe embaixo da boca dela, pra mim não esquecer. Que aqui o detalhe a gente vai fazer igual fez do Stitch, só que a gente vai usar um tom de rosa mais claro, né? Então, aqui, ó, eu vou pegar e vou tirar o excesso. Vou limpar aqui o meu pincel. Deixa eu guardar esse. Tô esquecendo desse detalhe, gente. O Stitch tem esse detalhe, porque ela não vai ter. Ó, vou até pegar outro papel. Esse aqui chama Rosa Boneca. Não, Rostinho de Boneca, tá? Ele é mais clarinho. E aí, a gente vai vir aqui, ó. Fazer o rostinho de boneca. Tem que ter o efeito aqui também, por que não? Se todos os Stitch têm, ela também tem que ter. Entendeu? Ó. E aí, a gente vai trabalhando devagar, com calma. Porque aqui como eu falei pra vocês, é tudo tem que ser... faz um pouquinho, passa um pouco de tinta, depois vem e passa mais um pouco, tá? Ó. Tá vendo? Eu tô indo aos pouquinhos, ó. Vai aos pouquinhos. Vou passar aqui na ponta. Espera secar. Vem e passa mais um pouco.
Ó. Eu vou vir aqui. Aqui, ó, onde passei a linha, esse, como fala? O fiozinho aqui, é só passar depois um cotonete molhado, tá? Que sai a tinta ali. Ó, vocês estão vendo que eu não vou com ele reto aqui. Eu venho descendo em bico, ó, fazendo um Vzinho assim. Vou deixar secar e logo eu volto para fazer mais umas 2, 3 camadas. Vocês fazem aí as camadas que vocês acham melhor, tá? Eu vou fazer todas as camadas e depois falo para vocês quantas camadas eu fiz, certo? Gente, ó, eu fiz aqui, tá? Eu acho que não tá dando para perceber muito a cor, porque agora eu tô gravando e é à noite, tá? Mas na foto vocês vão ver. E amanhã, a hora que eu montar ela, vocês vão ver, tá? Eu passei 3 camadas e não usei aquela cor. Eu usei o rosa bebê, tá? Eu usei o rosa bebê, aquela cor eu achei que ficou muito apagada, sei lá. Eu não gostei. Aí eu usei o rosa bebê e gostei do rosa bebê. Passei por cima o rosa bebê e ficou legal. Então é isso aqui, tá? Aí vocês fazem aí o de vocês.